tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom dia, povo lindo! Bom dia, Aécio! Bom dia, Darcy! Tão certo como o ar que eu respiro. Hoje eu acordei com essa música na Tão cabeça. certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nossa palavra hoje está em Marcos. Vou abrir a Bíblia aqui enquanto o pessoal chega. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha só, eu acordei com essa música na cabeça e o título do nosso devocional hoje é Levantem-se. O que será que Deus tem para falar para a gente? Que coincidência não existe, né? Eu tô com uma amiga aqui em casa, uma hóspede, e ela acabou de vir aqui na sala e perguntou se eu sou pastora. Porque ontem ela estava ali no quarto e Deus veio falar com ela. Legal, né? Vamos lá, vamos começar. Então, 24 de setembro, levantem-se. Quando pedi ao meu esposo para comprar ovos antes de chegar em casa para fazermos pão de milho para o jantar, ele disse: "Tenho algo melhor do que pão de milho." Essas palavras vindas dele foram surpresas para mim, mas logo entendi o que ele quis dizer quando entrou em casa e entregou-me um pão caseiro de canela. No papel, uma etiqueta dizia: "Obrigada pela ajuda. Estávamos precisando." O pão havia sido feito por uma amiga e fora dado como agradecimento pela doação que tínhamos feito em uma organização de jovens. Ela começou a fazer pães depois que teve que parar de trabalhar como enfermeira devido a um ferimento na cabeça. Em vez de deixar que as circunstâncias a derrotassem, pois já não podia mais ajudar as pessoas de uma forma usual como enfermeira, levantou-se e enfrentou o desafio, criando uma maneira peculiar de expressar gratidão. Agora, ela faz e oferece os pães caseiros deliciosos para os ministérios, que podem distribuí-los para outras pessoas. É usar o que você tem nas suas mãos, né? O que é que você tem hoje na sua mão que você consegue usar para ajudar outra pessoa? Você sabe que a gente, quando ajuda alguém, sente uma gratificação, né? Sente um sucesso dentro de si. Bom dia, Luciane, seja bem-vinda. Embora não tenha sido completamente curada do seu problema físico, como o paralítico que Jesus curou lá em Marcos 2, essa mulher se levantou e fez muitos ficarem maravilhados com a obra de Deus na sua vida. Deus tem algo que cada um de nós pode fazer, apesar das nossas limitações. Levante-se e pergunte o que Ele quer fazer através da sua vida. Bem aquilo que eu estava falando, né? Bom dia, Geni. Todos nós temos alguma coisa em nossas mãos. O que é que Deus pode fazer com aquilo que você já tem? O que é que você tem na sua mão hoje, que depende só de você?
Você crê que Deus pode usá-lo, mesmo com as suas limitações? Você sabe que você não é um erro, né? Que Deus escolheu você do jeito que você é. Ele não se enganou quando Ele te fez. E aquilo que Ele colocou dentro de você, só você tem. E existe alguém que precisa disso. Existe alguém que precisa ouvir você da forma com que você fala, com que só você fala. Bom dia, Axi. Tem gente que vai ouvir a Rafa, tem gente que vai ouvir a Axi, tem gente que vai ouvir o Aécio, tem gente que vai ouvir o Darcy, a Luciane, a Geni. Existem pessoas que não vão querer me ouvir, mas que vão querer ouvir você. O que é que você tem a oferecer? Disponha-se a fazer as tarefas que Deus quer de você. Que tipo de habilidade você tem nas suas mãos, que só você consegue fazer? Qual é o seu dom? Vamos lá para Marcos 2. Fala do paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro amigos. Jesus estava na casa e, como todos sabiam que ele curava, as pessoas se acumularam na porta aonde ele estava, a ponto de não caber mais pessoas lá. Bom dia, Rosiane, seja bem-vinda. E aí, 4 amigos pegaram esse paralítico, porque ele não conseguia andar, e levaram até essa casa, aonde estava Jesus. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Imagina a cena, gente. Jesus está dentro de uma casa, falando com as pessoas, pregando, falando da palavra. E de repente, dentro da casa, ele olha para cima e as telhas da casa são retiradas. Não sei se você já entrou em alguma casa onde tem telha que não tem forro. Naquela época não tinha forro, era só telha direto. E ele está falando com uma multidão de pessoas a ponto de não conseguir entrar ninguém na porta, e as telhas de cima da casa são tiradas. E de repente começa a descer alguém pendurado numa maca. Conseguiu imaginar a cena? Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, reclamavam, né? Não estavam contentes com aquilo que eles estavam vendo. Bom dia, Adri, tudo bom? Seja bem-vinda. E aí os escribas pensavam no seu coração: por que ele diz assim essas blasfêmias? Por que ele pode perdoar pecados? Quem perdoa pecados é Deus. E Jesus, conhecendo logo o espírito que eles reclamavam entre si, com que eles arrazoavam, Jesus lhes disse, abre aspas, por que arrazoais sobre essas coisas no vosso coração?
Por que você reclama desse jeito? Por que você faz esse julgamento, esse juízo? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Simples assim. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, aí ele olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos eles se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisas. Então pensa, gente. Bom dia, Áurea, tudo bom? Seja bem-vinda. Vou hoje à noite sim, eu vi que você acabou de me perguntar. Então pensa, gente, como é o julgamento das pessoas, né? Jesus estava ali falando com uma multidão. Os amigos do paralítico abrem o telhado para que ele possa descer. Descem o cara pendurado numa maca, através de cordas. Fico imaginando a situação, os 4 descendo o cara ao mesmo tempo, o risco dele cair lá de cima. E o povo, ao invés de ficar admirado com o que eles estavam fazendo, ao invés de tentar ajudar, ficam julgando. Eles olham e pensam: quem que Jesus pensa que é para perdoar pecados? Será que a gente não pensa assim também? Será que a gente não fica julgando as pessoas ao invés de simplesmente fazer aquilo que ele mandou? A palavra fala para a gente impor a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados. Você já chegou a fazer isso? É muito legal. Você coloca a mão sobre alguém e ora. Em nome de Jesus, eu declaro cura. E a pessoa é curada. Não é muito mais simples? Mas não. O ser humano tem a tendência a julgar, né? Ele quer ficar pensando: nossa, por que ele faz isso? Quem que ele pensa que é para fazer esse tipo de coisa? Bom dia, Ju. E isso eu não tô falando só das outras pessoas, eu falo porque todo mundo é assim, é natural do ser humano, né? Ter primeiro aquele ar de arrogância, julgamento, prepotência, de comparação. O quanto a comparação hoje em dia nos prejudica. Se todos nós pudéssemos ter esse coração ensinável, puro, o quanto bom e melhor não seria o nosso mundo, né? Eu falo bastante também. Eu vejo pessoas que estão machucadas e tenho vergonha, às vezes, de chegar a orar com elas. Mas poderia fazer isso. Poderia encontrar com alguém na rua ou até mesmo com amigos com quem eu convivo e dizer: posso orar com você? Me lembro de uma situação quando a minha filha era pequena, eu acho que ela tinha uns 5 anos. E eu tinha crises de enxaqueca, tinha dor de cabeça, forte mesmo, toda semana. A gente passava uma situação difícil, pós-divórcio, sem trabalho, eu precisando pagar todas as contas, sem pensão. E aí teve um dia que eu deixei ela perceber que eu tava mal, tava muito mal, tava de cama, não conseguia nem levantar de tanta dor e tinha enjoo. Bom dia, Renata querida, seja bem-vinda. E aí eu tava tão ruim que eu não conseguia levantar da cama e eu pedi para ela: filha, traz um remédio para a mãe, por favor.
traz o remédio e o copo d'água. E aí ela olhou para mim, ela tinha 5 anos, gente. Ela olhou para mim e disse assim: mãe, por que você não ora? Se você sabe que se você orar você vai ser curada. E aí foi aquele tapa na cara, né? Tchau, bom dia, bom trabalho. Que tapa na cara, gente. Eu fiquei pensando, meu pai amado. A gente tem um versículo na Bíblia que fala, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E assim, quando for grande, não se desviará dele. E ensinar no caminho é ensinar com as suas atitudes. Não é você falar o que ela deve fazer. É ensinar pelo exemplo. E aí foi exatamente o que ela fez comigo naquele dia. E a partir daquele dia, todas as vezes que eu começo a passar mal, eu me lembro dessa situação. Eu me lembro dela falando: mãe, por que você não ora? Normalmente a gente deixa a oração por último, né? Não sei você, mas eu, pobre pecadora, sempre deixava por último a oração. Eu tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema no meu condomínio, na minha casa, e aí eu fico preocupada, e aí eu penso o que fazer, e aí eu tento ligar para um amigo para ter um conselho, mas normalmente deixava por último a oração. Até que Deus me ensinou que a oração deve ser o primeiro lugar, a primeira coisa que a gente deve fazer. E quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a destravar e acontecer de verdade. Bom dia, Vani, seja bem-vinda. Então, gente, o recado de hoje é esse. Assim como disse a música que eu acordei ouvindo, assim como disse o nosso título do devocional, Levantem-se, é a mensagem de hoje. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse dia que se levanta, por esse sol maravilhoso. Te agradeço porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Te agradeço porque o Senhor não nos abandona e nos ensina todas as coisas, nos ensina a usar aquilo que está em nossas mãos, à nossa disposição, nos ensina aquilo que a gente tem dentro de nós, que precisa ser usado e nós muitas vezes esquecemos, nos ensina a pegar isso, a não só abrir as portas do céu, mas colocar em prática, chamar a existência a palavra que o Senhor deixou disponível para nós e que nós muitas vezes esquecemos de usar. Senhor, nos ajuda a nos levantar nesse dia, nos levantar como o Senhor nos vê, como guerreiros de oração, como guerreiros de fé, como guerreiros com as nossas mãos para o nosso trabalho, para enfrentar o nosso dia a dia, as dificuldades que aparecem, para ajudarmos as pessoas, que a gente possa se levantar para ser luz nesse mundo. Sal e luz, como diz na tua palavra. Porque o sal não tem como passar sem ser percebido. A luz não passa pelas trevas sem iluminar por onde anda. Que a gente possa ser, como diz na tua palavra, sal e luz. Que nós possamos fazer diferença por onde a gente anda. E que o Senhor faça a diferença na nossa vida. Que a gente possa perceber a tua presença em todo o tempo e saber que cada dia mais milagres acontecem no nosso dia a dia e na nossa rotina. Que o nosso normal passe a ser o teu sobrenatural. Nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Que o sobrenatural seja a rotina do nosso dia a dia. Que nós possamos ver
com os nossos olhos, o Senhor realizando milagres através de nós. Que nós possamos ouvir as pessoas nos agradecendo por colocar o Senhor em contato com elas e transformar a realidade de cada um que passa à nossa volta. Que nós sejamos espelhos, não só da Tua presença, mas do Teu caráter, do Teu amor, do Teu agir. Em nome de Jesus, esteja conosco em todo o tempo e nos faz perceber em cada detalhe desse dia a Tua presença, que nos guarda, nos fortalece e nos ensina acima de todas as coisas. Abre portas, Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Obrigada. Obrigada pela Tua presença e porque o Senhor é nosso guia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, amanhã nos vemos de novo para mais um devocional, 7h30 da manhã. Espero vocês, tá bom? Beijos. Faça o seu dia ser excepcional. Deus abençoe vocês.